Olá, sejam bem-vindos ao escritório da Âmbar. Eu sou a Mel Álvares, bióloga e paisagista, tenho esse privilégio de trabalhar ao ar livre. E hoje a gente está aqui para o nosso segundo vídeo do canal e eu convido vocês a falar de orquídeas. Você sabia que existem mais de 26 mil espécies de orquídeas catalogadas no mundo todo? São mais de 26 mil. É orquídea demais. Lindas, né? Um capricho, eu adoro. E cada uma precisa de um cuidado específico, elas não são todas iguais. Tem orquídea de sombra e tem orquídea de sol. Tem orquídea de sol. Tem orquídea que é epífita, vai crescer no tronco de uma árvore. E tem orquídea que é plantada no chão, cresce na terra. Algumas gostam de mais água, outras menos água, mas todas, sem exceção, são lindas e florescem com uma beleza quase única. Quem nunca teve uma orquídea na sua casa? Ou ganhou de alguém, num presente, um arranjo lindo? Ganhar flor é legal, né? É uma troca de energia que não tem outro presente. Pelo menos é a minha opinião. Ou foi lá no mercado ou num distribuidor de plantas e comprou a sua orquídea. Sempre embelezando o nosso ambiente, a sala, o quarto, o banheiro. E aí, passado um tempinho, as flores caem. É comum, as flores caem. E se não tem botões novos, muitas vezes elas não florescem de imediato. E aí, o que fazer? Quantas orquídeas eu já vi jogada no lixo só porque perderam a floração? Muitas pessoas acham que assim que elas perdem as flores, elas morrem, mas elas não morrem. Elas se mantêm vivas e se a gente oferecer para elas tudo o que elas precisam, no ano seguinte tem flor nova. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Como cuidar da sua orquídea com flor e depois que ela perde a flor? A primeira coisa é a luz. A maioria das orquídeas, né, elas gostam de claridade. Elas precisam de luz natural. A gente vai colocar elas no sol do meio-dia? Vai judiar um pouquinho. A gente vai colocar elas num lugar que pegue um solzinho da manhã ou um solzinho no fim da tarde, mas que nesse intervalo entre o sol da manhã ou o sol da tarde, que elas estejam num ambiente iluminado. Dá para ter uma orquídea dentro do quarto? Dá. Dá para ter uma orquídea na sala ou no banheiro? Dá também. Enquanto ela está com a floração, a gente vai deixar elas mais perto da janela possível e não esquecer de deixar a janela aberta, porque fora a luz, elas precisam de ar puro. Elas respiram pelas folhas, elas respiram pelas raízes, as flores precisam de ar puro. Então, se ela estiver num ambiente fechado, de ar condicionado ou muito fechado, elas não são capazes de continuar com essa floração tão bonita e as flores e as folhas acabam morrendo. Então, a gente tem que saber, a primeira coisa é que elas precisam de luz natural e ar puro. Então, já sabemos onde na nossa casa elas podem ficar. Como regar? Essas orquídeas que estão no vaso, eu costumo regar o vaso. Então, eu coloco embaixo da torneira, dou uma erguidinha nas folhas, jogo bastante água nesse substrato. O vaso é furado, então ele é drenante. O substrato vai ficar molhado e isso vai hidratando as folhas. E essas daqui, que são sem substrato, a gente molha com a mangueira, mesmo molhando um pouquinho as folhas numa hora que não pega sol, então não tem problema, eu molho com a mangueira para molhar bem as raízes, tentar molhar esse tronquinho, para tentar deixar ele um pouquinho mais úmido, né? E a gente deixa elas bem fresquinhas. Existe um mito de que a orquídea precisa de pouca água, vamos regar uma vez por semana ou a cada 15 dias, e isso não é verdade. É claro que existem espécies que precisam de menos água, mas é um pouco menos, não é nada de água
ou pouquíssima água. Elas sentem sede, ainda mais nesses dias de calor, o inverno que foi super seco, esses dias abafados, elas precisam de água. O melhor indicador de rega é o nosso dedo. A gente vai colocar o dedo lá no substrato e vai sentir se esse substrato está úmido. Enquanto ele estiver úmido, a gente não precisa colocar água de novo. A partir do momento que ele estiver seco, a gente precisa regar de novo. É claro que com o passar dos dias, todo mundo vai ter a sua rotina, então vai entender o local onde a sua orquídea está, qual é o tipo de substrato que ela está plantada e qual é a periodicidade que a gente vai regar. Então, sabido isso, nas minhas, que são de vaso, eu rego a cada 2 dias, e essas que são de tronquinho, que elas não têm um substrato, eu também rego a cada 2 dias, mas nos dias que estão muito quentes, a gente coloca água 2 vezes no dia, quando tá muito calor. Esses dias que fez a temperatura mais alta de todas, eu vim regando todos os dias, porque era muito calor. Eu imagino a sede que eu sentia para a sede que ela sentia. E como não tem como acumular água aqui, não vai apodrecer as raízes. Então a gente vai hidratar e elas vão conseguir absorver aquela água e se manter hidratadas por um período mais curto, porque elas não têm o substrato. O que é importante? Regar num horário que o sol não está tão forte. Se as suas orquídeas ficarem num lugar que tem uma incidência solar direta, então procurar regar elas ou pela manhãzinha ou no final da tarde, para que a água não evapore tão rápido. Se eu jogar uma água, mesmo que ela seja mais fresquinha, uma aguinha até gelada, jogar nas orquídeas e aí em cima disso bater um sol muito forte, não dá nem tempo delas absorverem essa água para se hidratar. Nós já falamos da luminosidade, então elas precisam de luz natural. Nós falamos do ar puro, elas precisam de um lugar que tenha circulação de ar, não dá para ficar confinada num ambiente fechado, com ar condicionado. Elas vão viver, mas só um pouquinho. Falamos da rega, a importância da rega, delas se manterem hidratadas. E agora a gente vai falar do adubo. Existem alguns mitos, né, de que as orquídeas não precisam ser adubadas, mas isso não é verdade. Se nós estivéssemos falando das orquídeas que estão lá na floresta, vivendo sob a sombra de uma árvore, presas num tronco, numa natureza intocada, ok, elas não precisam de um adubo específico, porque elas vão absorver nutrientes da natureza. E ali elas vão se manter muito bem. Agora, acreditar que uma planta assim, dentro de um vaso assim pequeno, com as raízes confinadas, ligadas a um material plástico que não oferece nenhum nutriente, seja capaz de sobreviver aqui sem nenhum tipo de adubo, é um pouco de maldade, né? Elas precisam sim de nutrientes. É claro que esse tipo de substrato, conforme ele vai se decompondo, a gente molha, ele vai se decompondo, ele tem um certo grau de nutrientes que são disponibilizados para as raízes das orquídeas, mas é muito pouco. Isso aqui é uma casquinha de pinos, demora para que ela entre em decomposição e que essa decomposição vá liberar matéria orgânica para as raízes. A gente precisa sim de um cronograma de adubação. E aí, você vai escolher o adubo da sua preferência. Eu trabalho com adubo específico de orquídeas, um adubo líquido que pode ser disponibilizado tanto nas raízes quanto pulverizado nas folhas. Então esse adubo ele é tipo um adubo coringa, né? A gente pode usar das duas formas. Então eu diluo, coloco ele no substrato ou coloco faço um borrifado nas folhas, que é por onde elas também absorvem nutrientes, e tem um adubo que ele é mais genérico, né? É de matéria orgânica, que também serve para adubação de orquídeas e de outras plantas. Mas existem outros, muitos outros. E aí,
A gente vai escolher conforme a nossa necessidade. Se eu quero um adubo mais fácil de colocar, existem adubos granulares, que a gente vai colocar aqui por cima, umas bolinhas, conforme for regando, esse adubo vai soltando esses nutrientes para o substrato e as raízes vão sendo absorvidas. Se eu tenho outras plantas na minha casa, eu posso pensar num adubo que seja mais genérico para oferecer nutrientes para todas as minhas plantas. É claro que tudo que é específico é melhor. Teve lá um profissional que estudou a necessidade de cada planta e aí ele criou um adubo específico para aquela espécie. Então ele é mais concentrado e ele é mais direcionado. Mas é claro que a gente pode trabalhar com adubos genéricos, adubo de composteira, adubo líquido de composteira, bocashi, NPK também pode ser colocado. Então a gente vai decidir qual é o adubo. Independente de qual é o adubo que eu vou usar, eu só não posso deixar de usar. E aí cada um vai ter a sua especificação. Se eu vou aplicar a cada 15 dias, semanalmente, mensalmente, e aí a gente vai ler na embalagem e fazer essa aplicação. O que não é legal? Não é legal. É proibido? Não, nada é proibido, mas não é muito legal fazer essas receitinhas muito caseiras, né? Cortar casca de fruta e colocar no vaso. Pegar a borra de café, assim que fez o café, deixou esfriar e colocar nos vasos. Isso não oferece os nutrientes necessários para a planta. A gente precisa que essas receitinhas caseiras também sejam processadas. Então, se a gente vai trabalhar um adubo caseiro, é importante que ele seja colocado numa composteira, que ele seja transformado num substrato ou num adubo para oferecer os nutrientes para as plantas. Só pegar a matéria-prima, né, aquele resíduo pronto, cru, né, assim que a gente acaba de consumir, né, aquele que sobrou e colocar nos vasos, não é a melhor opção. Existem outras opções, é fácil fazer uma transformação de resíduos na nossa casa, com uma composteira, com um minhocário, para que a gente obtenha da transformação dos nossos resíduos esse adubo que vai deixar as nossas plantas lindas e saudáveis. Então, essa é só uma diquinha. Nesse vídeo, a gente quis trazer os cuidados básicos para as orquídeas. É claro que existem muitos outros, existem muitas espécies, como a gente já falou no começo. Então, isso tudo vai sendo adaptado com você e a sua orquídea, seja ela qual for. Isso são cuidados básicos que a gente consegue generalizar para manter uma orquídea viva, feliz e produzindo flores. E para encerrar o nosso vídeo, já que o expediente do sol também já está acabando e ele é o nosso parceiro na iluminação das gravações, eu espero que as nossas dicas possam ajudar vocês a cuidarem das suas orquídeas. Nós vamos fazer outros vídeos com outros conteúdos de dicas e cuidados para várias espécies de plantas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre uma questão específica de jardinagem, pode deixar nos comentários, pode mandar pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Âmbar Jardinagem, nós estamos nessas redes sociais. E eu peço para que a gente ajude esse canal a crescer, a chegar para mais pessoas, que vocês se inscrevam neste canal, compartilhem com seus amigos, ative o sininho ali para receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E aí a gente vai levando todo esse fácil conhecimento para que todos possam ter um jardim bem bonito. Seja ele num vaso muito pequenininho, uma única planta ou um grande jardim para contribuir com o meio ambiente do planeta. Muito obrigada a todos, até a próxima. Bom, eu vou mostrar aqui como é que eu rego as minhas orquídeas. Trouxe aqui nessa pia do lado de fora
para poder pôr água. Eu só tenho essas 4 com flores, então eu consigo fazer assim. Todos os vasos têm furo, são drenantes, então a água molha o substrato, mas não fica acumulada, tá? Muito importante, as raízes não gostam de água acumulada porque apodrece. Aí eu espero um pouquinho até eles escorrerem e coloco elas de volta no lugar.